Iremos iniciar agora a nossa unidade 3, da disciplina Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais. Nesta unidade, nós vamos ver a importância do desenvolvimento de projetos ambientais no âmbito de projetos ambientais para o desenvolvimento local, regional e global. No slide 3, nós podemos ver. Entre essas importâncias, nós temos que os projetos provocam mudanças, né? Projetos que visem reversão dos quadros negativos, ou seja, impactos a serem evitados, minimizados na sociedade e no meio ambiente. O projeto, ele geralmente vai trazer uma contribuição para a agenda positiva da sustentabilidade, potencialização dos ativos sociais, ambientais e econômicos. Então, a gente faz essa ligação, tá? Projeto versus desenvolvimento sustentável é sempre uma inovação, ou seja, é uma nova forma de se tratar os recursos naturais. Claro, de maneira sustentável, né? Bom, o desenvolvimento sustentável é considerado um caminho sem volta e, na verdade, é o caminho que nós temos que seguir visando a utilização dos recursos naturais de forma racional. Tá? A meta, dessa forma, a gente pode dizer que a meta do desenvolvimento sustentável é atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. Tá? Então, nós passamos por uma etapa no histórico do uso dos recursos naturais, tá? Nós vamos além do crescimento econômico, né? Nós vamos utilizar os recursos naturais não apenas para o crescimento econômico, e não apenas para o crescimento econômico, que é o crescimento dos recursos, o acúmulo de recursos, tá? E ainda além do desenvolvimento econômico, que a gente tem como desenvolvimento econômico o conceito de nós passamos a fase de crescimento, nós desenvolvemos, ou seja, nós temos saúde, temos educação, temos segurança. Não, o desenvolvimento sustentável ele vai além disso, além do crescimento econômico, tá? Além do bem-estar social, nós vemos também a boa utilização dos recursos naturais. Então, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, a utilização dos recursos naturais de maneira economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente sustentável. Tá? No slide 5, vocês vão ver aí uma citação do Instituto Ethos, tá? Projeto e desenvolvimento sustentável. O ciclo de mudanças em uma organização, tendo como diretriz estratégica o desenvolvimento sustentável, é um processo cíclico e permanentemente incompleto. Caracteriza-se por um constante processo de aprendizado, de conscientização e de ações concretas. Os projetos apresentam-se nesse contexto como desdobramentos de um conjunto de diretrizes que apontam para a necessidade não apenas ligadas aos aspectos econômicos, mas também ligadas aos aspectos sociais e ambientais. Como foi falado, tá? Quando se trata de sustentabilidade, tá? O desenvolvimento de projetos sustentáveis, ele não vai ver apenas o crescimento econômico de uma sociedade e nem apenas o desenvolvimento social, mas também a forma correta de se utilizar os recursos naturais. Tá? No slide 6, a importância do desenvolvimento de projetos ambientais. Bom, os projetos ambientais, eles vêm buscar novas soluções, ou seja, novas ideias, vão estabelecer novas parcerias, conhecimento dos problemas e incentivar a participação da população. Tá? Principalmente a população que está sendo atingida com algum impacto ambiental. Né? Bom, e quais as vantagens da implementação de projetos ambientais? Bom, aqui no slide 7, eu citei algumas vantagens para o desenvolvimento desses projetos, tá? Bom, a possibilidade de se mudar o ambiente,
mostrar às pessoas que elas são capazes de melhorar o ambiente em que vive. Daí está a importância sempre de inserção da comunidade. Tá? Sempre que vamos fazer um projeto de intervenção, devemos chamar a população para ouvir a população, conversar com ela. Às vezes, muitas das soluções vêm da própria comunidade local. Tá? Vamos voltar aqui para as vantagens. Mostrar as capacidades de cada um dentro da equipe, vai abrir novos caminhos. No caso de empresas, fortalecimento da marca da empresa, resolução de problemas internos. E o marketing fortalece as organizações e impulsiona essas organizações no mercado. Bom, estamos na era ambiental, né? Então, selo verde, produtos sustentáveis, tá? Isso tudo gera um marketing muito interessante para as empresas, tá? E é um caminho que as empresas estão seguindo e que vai fazer bem também para a sustentabilidade, né? Bom, no slide 8 foi colocada mais uma citação para reflexão, tá? A soma de todos os projetos de todas as empresas faz com que os princípios da sustentabilidade sejam seguidos e contribui para que as gerações futuras possam usufruir dos recursos que hoje são utilizados de maneira mais responsável do que há alguns anos atrás, e faz com que a política global de preservação do meio ambiente seja encarada com mais seriedade. Bom, no slide 9, nós vamos ver que desenvolver projetos ambientais é estabelecer novas formas de se relacionar com o ambiente. Em um projeto ambiental, não se trata apenas de proteger a natureza do homem, mas de ensinar o homem a conviver com a natureza. É buscar conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas, visando os seguintes itens: racionalização do uso do solo, do subsolo, do ar e da água, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras, obter incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais, a recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental. Bom, nesse slide eu coloquei vários pontos que podem ser pesquisados, trabalhados com projetos ambientais. E esses pontos são todos pontos que interferem na utilização dos recursos naturais. O importante é a gente ver que nós não devemos de forma alguma ter um pensamento que nós vamos proteger a natureza do homem. Vamos deixar a natureza intocada para que o homem não utilize. E sim ensinar uma forma correta de utilização desses recursos para que as próximas gerações possam utilizar esses recursos também. Tá? De maneira alguma nós visamos que se pare o desenvolvimento da atividade econômica, tá? Mas que os projetos devem ver a viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica, vendo o bem-estar social e a racionalização dos recursos naturais. Tá? O bom uso dos recursos naturais deverão ser sempre levados em conta. Bom, no slide 10 a gente vê a importância da participação e consulta da comunidade. Bom, a comunidade que vai ser trabalhada, ela deve ser sempre ouvida. É muito difícil você fazer um projeto que você elabora todo o projeto, não escutou a comunidade e chega de paraquedas naquela comunidade e querer que a população aceite de bom grado. Poxa, ela não foi nem ouvida, né? Então, deve-se sempre ouvir a população. Às vezes um problema para mim, como pesquisadora, é um mega problema, para a população não é. Para a população, ela tem um problema Y, que é muito mais importante para ela ser resolvida e mais urgente. Tá? Então, para a boa implementação de um projeto ou para
O bom uso de recursos financeiros em pesquisas deve-se sempre ouvir a população atingida, tá? Que são os principais interessados na implementação dos projetos ambientais. Voltando aí para o slide 10, a importância de participação e consulta da comunidade. A caracterização do meio ambiente como entidade real de interesse coletivo. Nós vemos aí a incumbência solidária do poder público e da coletividade deverá sempre ser lembrado. A participação popular incumbe as pessoas interessadas e a sociedade em geral a atuação junto a projetos e decisões que afetem de alguma forma seus interesses, devendo então a sociedade sair da posição de espectadora e tornar-se agente daquilo que se produz e lhe diga respeito. Bom, no slide 11, nós temos uma citação do Santos também em relação aos projetos, tá? Ou seja, os objetivos, a estrutura e os procedimentos em um planejamento serão definidos a partir de um ideário, no nosso caso, a sustentabilidade, norteador de todo o seu processo, que levará os conceitos e premissas de desenvolvimento num determinado tempo. Se o ideário se concretizar, então, passará a ser considerado um modelo, uma referência ou um paradigma a ser examinado pelo planejador. Bom, é interessante essa citação do Santos, tá? Porque às vezes um projeto que a gente colocou, um determinado projeto ambiental, ele vai ser utilizado como modelo em outras áreas, em outros municípios, tá? Daí a importância de se ouvir a comunidade, tá? De se perceber, de se conhecer a percepção que a comunidade tem daquele problema ambiental, se ela vai ser a maior atingida pela implementação do projeto, tá? Aí você pergunta, isso é claro, isso é óbvio. Não, nem sempre isso é óbvio, tá? Muitas vezes nós estamos trancados nos muros da universidade e achamos que estamos fazendo uma pesquisa importantíssima, mas quando chega lá no local que nós vamos desenvolver aquela pesquisa, já não é mais tão importante, tá? Então, por isso, nunca deixar a comunidade a par, tanto para projetos de pesquisa, como para projetos institucionais, tá? Bom, gente, nessa unidade 3, nós vimos a importância da elaboração de projetos ambientais para o desenvolvimento sustentável, tá? E a importância em se ouvir a comunidade local para o desenvolvimento desses projetos, tá? Eu espero que esse material tenha ajudado vocês na elaboração de projetos ambientais, juntamente com as aulas que vocês terão no município, tá? E os trabalhos que serão desenvolvidos. Qualquer dúvida, qualquer problema, nós estaremos à disposição no e-mail que foi disponibilizado para vocês.